Olá, que bom você estar aqui mais uma vez. Bom, no encontro passado, você se lembra que nós falamos sobre desde quando Jesus Cristo existiu. Nós sabemos que Jesus existe, de acordo com o nosso encontro e as passagens bíblicas, antes da fundação do mundo. E o nome dele, Jesus, não Emanuel, conforme estava na profecia, né, pelos profetas, dizendo que o nome dele seria Emanuel. Mas sim, agora nós sabemos que é Jesus e não Emanuel. Mas isso aí foi explicado no encontro passado. Se você não assistiu o encontro passado, dá uma olhadinha aí e você vai entender legal. Ok, mas essa questão aí de Jesus Cristo, Filho de Deus, isso aí na esfera cristã, é fácil de entender, é fácil de aceitar. Porque muitos de nós, eu, por exemplo, cresci em um lar cristão e minha mãe veio me ensinando quem era Deus, que Deus existe, Jesus Cristo, etc, etc. Então, a gente assimila e pela fé a gente aceita também. Dentro desse parâmetro aí de salvação, existe uma pergunta: salvar de quê? Jesus veio salvar de quê? Qual é a nossa culpa? Para o mundo cristão, mais uma vez eu falo que a gente tem na Bíblia todas essas explicações. Por isso que Jesus veio, se tornou homem, Deus se tornou homem, né, se tornou carne, para nos salvar. Mas existe aquele grupo de pessoas que até creem em Deus, mas não absorve a ideia de Deus ter um filho e esse filho Deus também se tornar homem para nos salvar. Aí continua a mesma questão, salvar de quê? O que nós fizemos de errado? O que seria essa salvação? Primeiramente, vamos usar a Bíblia, vamos pegar aqui passagem bíblica, vamos abrir a Bíblia e vamos dar uma lida aí. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, agora, aí na Bíblia eu vou ficar exatamente com a primeira frase. Pois o salário do pecado é a morte. Muito bem, a morte significa acabou. E tanto quem não crê em Deus, como quem crê em Deus, independente de qualquer crença ou religião, sabemos que nasceu, morreu. É o fim de uma vida, é a morte. Seja animal, seja de homem, mulher. Então, nesse planeta Terra, tem vida, vai ter morte. Essa é a realidade, independente de qualquer crença. Aí, Jesus Cristo, para nós, os cristãos, entendemos que Jesus Cristo vem nos livrar da morte. Mas, para aí, livrar da morte? Mas a gente está vendo pessoas morrendo. Cristãos morrendo, pessoas que têm fé em Deus, pessoas que aceitam Jesus Cristo como Salvador estão morrendo. Então que morte é essa? Mas para nós, os cristãos, é da morte eterna. Não há possibilidade, de maneira alguma, quem não se salvar, viver de novo. Essa aí a ideia e o foco, a salvação. Salvar o quê? Mesmo que você morra, mesmo que a pessoa morra, ela tem a possibilidade, tem a garantia de viver outra vez, através de Jesus Cristo. Então, tá aí a questão. O pecado. Vamos ver mais uma passagem da Bíblia. Depois eu vou entrar no grupo dos que não creem, não aceita a Bíblia, enfim. Mas vamos agora, primeiramente, nesse grupo daqueles que aceitam, que creem e têm a Bíblia como realmente referência. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ok, agora vamos pegar esse texto e ver mais agora no âmbito espiritual. A essência da transgressão, expressa na palavra grega, anomia, vai além de meras violações das leis divinas. É um desvio da harmonia estabelecida por Deus, uma ruptura da conexão sagrada entre da mente humana e sua vontade transcendente. Quando nos afastamos do caminho da retidão, mergulhamos na escuridão da anomia, onde perdemos de vista a luz orientadora da verdade espiritual. Nessa jornada, surge o antinomianismo, uma filosofia que nega a importância das leis morais divinas. É uma perspectiva que desafia a ordem estabelecida pelo Criador, sugerindo que somos livres para agir conforme nossos caprichos terrenos, sem considerar as consequências espirituais. No entanto, ao adotar tal visão, perdemos de vista a orientação amorosa que Deus nos oferece, desviando-nos do propósito maior de nossa existência. Tranquilo. Agora, o grupo que crê em Deus e não aceita, ou não assimila, ou não absorve a ideia, o Filho de Deus, que é Deus também, e veio, se tornou carne e homem para nos salvar e dar essa oportunidade da gente viver outra vez. Esse grupo, eles inclusive têm toda a razão de não crer nessa possibilidade de um filho de Deus
Um Deus vira ao mundo e dá essa chance para a gente viver outra vez. Agora, por quê? Porque faltou de fazer uma análise pela lógica. A princípio, ela é simples. Veja bem, toda vida desse mundo, desse planeta Terra, passou a ter vida, vai morrer. Todos que nascem, morrem. Tanto animais como seres humanos, até plantas, né, vegetais, enfim. Vive, morre. A lógica disso daí é o quê? É uma passagem apenas. Então, é um ciclo de vida. Nasceu, morreu. Agora, a pergunta é, qual é o fundamento? Por que existem as pessoas, a vida, pessoas boas, pessoas têm caráter, né? Personalidade. Se você for analisar, não tem lógica de uma pessoa, né, de ter vida aqui no planeta Terra, e tudo isso acabar. Isso se acaba e vira em nada. Qual é o objetivo? Qual é o propósito da pessoa? Ela é orientada para estudar, trabalhar, pensar no futuro, que um futuro acaba rápido. Tudo isso para depois morrer. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica? Nasceu, viveu, morreu. Tá entendendo? Então aí tem que perguntar, não, isso existe uma razão, isso tem uma resposta. Isso tem que ter uma resposta. Mesmo que a pessoa, mesmo aquele que não crê em Deus, ou crê em Deus, mas não está ligado muito nesse assunto de salvação, tem que se questionar, tem que perguntar, rapaz, qual é o objetivo da vida? Qual é o propósito da vida final, se tudo vai se acabar? Agora, salvo aqueles que creem sobre encarnação, salvo aqueles que creem que a pessoa morreu, ela pode ir para o purgatório, para o inferno ou para o céu. Mas ainda fica sem lógica. Por quê? Se a pessoa vai para o inferno, Jesus Cristo veio para isso? Se ela morre, vai para o céu. Se ela morre, vai para o céu, vamos dizer assim, precisava vir Jesus Cristo? Está entendendo? Precisava do Filho de Deus vir trazer a salvação? Porque aí vamos pensar assim, não, ela morre, reencarna. Acreditando nisso aí, até parece ter um sentido. Até parece ter um sentido realmente. Nasceu, morreu, ela vai reencarnar para corrigir algumas coisas da vida passada. Parece ter sentido. A pessoa nasce, morre, acabou. Não tem sentido. A pessoa nasce, conforme essa pessoa na vida morreu, conforme a situação dela, vai para o inferno. Eu acho que também não tem sentido. Ela foi para o purgatório, com todo respeito, eu particularmente não vejo sentido. Morreu, é boa pessoa, ela foi boa pessoa. Porque olha só, foi para o céu. Aí eu falo, não tem sentido, não tem sentido. Se a pessoa é boa, morreu, foi para o céu. Aí eu digo para você, tem sentido de Jesus ter vindo a esse mundo para salvar? Porque olha, tem pessoas que não creem em Jesus Cristo e são excelentes pessoas. São excelentes pessoas. Eu vejo que é de bom caráter, boa índole, respeitosa, né? Honesta, correta, mas ela não crê nada disso aí que nós estamos falando. Ela morrer e ir para o céu não precisa de Jesus Cristo. Não precisa. Aí você fala assim, peraí. Então, você concorda que se ela é boa, excelente, e não aceitar Jesus Cristo, ela vai se acabar, não vai para o céu? Aí é que está o negócio. Não é nada disso. Não é nada disso. Porque quem julga e quem salva é Deus, é Jesus Cristo. Eu estou falando da questão da lógica, se a gente for analisar agora no pé da letra. Certo? É claro que quem vai fazer todo esse julgamento é Deus. Então, eu estou fazendo uma comparação apenas, né, para a gente ver a lógica da coisa. Certo? Então tem esses pontos que eu falei para você aí, é só analisar. Então, aí a gente vai assim, cara, qual é a lógica de tudo isso? Se a gente nasce, morre e se acaba. Por isso que a gente precisa, então, começar a entender a lógica do plano de salvação. Aí a gente faz uma comparação. E nesses próximos encontros sobre salvação, nós vamos fazer a comparação dessa lógica, né, de Jesus salvar o homem, a humanidade, e a salvação sem Jesus. Independente da crença ou religião. Tá vendo que a gente pode chegar num ponto assim meio polêmico, muito polêmico mesmo? Então eu te espero no próximo encontro e vamos desvendar todo esse segredo, ok? Fica com Deus.